vai conversar com a Adriana Salles, que é arquiteta e atualmente trabalha na área de planejamento ambiental e urbano na UFMG. Desenvolveu uma pesquisa de doutorado sobre o Córrego Engenho Nogueira, que passa dos limites do campus da UFMG, Pulha. Vamos conversar. Então, a primeira pergunta é em relação à proposta de descanalizar os rios e reintegrá-los às cidades, além de benefícios estéticos e paisagísticos. Quais seriam as vantagens que teríamos no âmbito da água? Esse trabalho está inserido no âmbito das cidades, né? Então, um grande benefício que a descanalização ou a integração dos cursos de água à paisagem seriam os ganhos sociais e de qualidade de vida, né? Porque a gente pode associar aos cursos de água áreas de lazer, espaços de convivência social, né? De apresentações, de manifestações, né? Um local de encontro, de descanso. A gente pode associar nessas áreas ciclovias, né? Pistas de caminhada. Então, realmente, trazer esses elementos como parte integrante da cidade, né? E de apropriação pública. Acho que esse é um grande ganho. E no Brasil, tem um tratamento adequado dos rios e córregos? Você acha que a gente tem essa estrutura adequada? Olha, eu acho que ainda não. As iniciativas que a gente vê voltadas para essa questão ambiental ainda são muito pontuais e são muito tímidas. O que a gente mais observa são iniciativas de tratamento de cursos de água ainda de pequeno porte e que não foram canalizados. Então isso já é um passo, né? Ter essa visão mais integrada, mais ambiental em relação a esses cursos de água, mas ainda está numa escala muito pequena. Em relação a outros países, por exemplo? Em relação a outros países. E nesse sentido de descanalizar, eu ainda não vi nenhuma proposta. Tem alguma proposta de algum outro país que você talvez coloque como uma proposta que deu certo? Sim, parecido com a sua? Olha, existe uma que está sendo muito comentada, né, ultimamente, que é uma proposta de descanalização de um rio muito grande em Seul, na Coreia. E é um curso de água, é um rio, na verdade, né, de grande porte, que foi totalmente fechado e por ele passava um viaduto com uns 3 níveis de pista. E a área era, né, em área urbana, com um entorno totalmente ocupado, e a quantidade de veículos que passavam diariamente era enorme. E não sei os objetivos principais que nortearam essa intervenção, mas o fato é que o governo propôs então a demolição desse viaduto e a abertura desse rio. Essa proposta, a gente tem que comentar que ela é uma proposta de abertura, mas o rio é totalmente artificial, né? Mas a água está de volta à paisagem, apesar do rio ser, né, não ser o que ele era anteriormente, não teria nem como ele ser, né, voltar a ser o que ele era. Virou um espaço público maravilhoso e até turístico, né? As pessoas vão ali, querem conhecer. Eles dividiram esse trecho que foi trabalhado em vários subtrechos, então cada subtrecho tem uma proposta de intervenção específica. Então, na área mais de cima é um tratamento mais ambiental, porque a condição da área permite. Um outro trecho tem uma vertente mais histórica, e eles têm até um museu, né, e por aí vai. Então é artificial, mas é integrado à vida urbana. Daquela população. Exato. E tem outras iniciativas também, né, mais voltadas para restauração ambiental e coisas desse tipo.
muita coisa em andamento lá fora. Então aqui no Brasil você acha que é ainda bem irrisório nessa... Eu acho que ainda está bem incipiente. Sim. E então, de que forma seria interessante um envolvimento social, urbano, econômico e ambiental para pensarmos numa melhor gestão da água? Aí, especificamente aqui em Minas Gerais, que eu não sei como que está dentro dessa questão do Brasil, se está à frente ou não. Olha, aqui em Minas Gerais a gente tem uma deliberação normativa do COPAM, que é o Conselho de Políticas Ambientais, né, do Estado de Minas. E essa deliberação propõe classes digamos assim, de enquadramento de cursos de água de acordo com as condições que eles se apresentam. Então, dependendo do tipo, da situação em que ele se encontra, você pode propor determinadas alternativas. Então, por exemplo, se você tem um curso de água que ainda está num estado mais natural, você não pode canalizar. Você tem que adotar uma abordagem mais ambiental. Ao passo que se ele já apresenta outras características, né, já está mais degradado, já possui uma condição urbana mais avançada, uma área mais adensada, existem vários critérios para fazer essa pontuação. Então, de acordo com a classificação que o trecho que você está estudando cai, você pode ou não adotar determinadas soluções. Então, isso eu acho que é um grande ganho. Não sei como que de fato isso está sendo implementado, tá? Mas isso quer dizer que trechos que estão mais preservados ou que ainda têm a chance de manter, né, se manter aberto, integrado à paisagem, ele tem essa possibilidade, né, de acordo com essa deliberação. Então é uma prevenção de que um trecho nessas condições seja retificado, seja canalizado, seja, né, revestido em concreto e coisas desse tipo. Agora, uma coisa que eu acho de suma importância é a integração das diversas secretarias e órgãos nesse planejamento integrado, né? Então, a Secretaria de Planejamento Urbano está pensando a questão junto com a Secretaria de Obras, junto com os departamentos aí de saneamento, que tratam da drenagem, que tratam, né, da questão da implantação das redes de esgoto, que tratam do lixo, né? É uma questão interdisciplinar. Principalmente também quando a gente vai pensar no caso aqui da FMG até, numa mudança estrutural até mesmo das relações espaciais, né? Se pensar e estética, né? Então talvez poderia trazer um bem-estar e associado à mudança, por exemplo, do clima, não sei como que mas eu penso que causaria também, né? Esse conforto também físico, né? No microclima, sim, né? Você pode considerar, né, junto a essa abertura, o tratamento paisagístico com vegetação, né? E você cria áreas de sombra, então fica uma área agradável para as pessoas caminharem, né? E nessa escala menor, né, do clima, a gente consegue sentir essas alterações, sim. E é possível pensarmos em possibilidade de abertura dos córregos de pequeno porte quando falamos em impactos ambientais e custos econômicos? Sim, isso vai depender muito de cada cenário de intervenção, né? Porque sempre a gente vai ter impactos ambientais, impactos sociais, impactos econômicos, né? O que a gente tem que ver quais são os objetivos da intervenção, o que está norteando, né, aquela proposta. Qual que é a necessidade principal daquilo ali? É integrar o curso de água e paisagem? É o objetivo principal? Ou o objetivo principal é fazer um controle de inundação e a integração da paisagem seria um objetivo secundário?
né? Então a gente tem que analisar o que está norteando essa intervenção e esse impacto. Sim, e aí ponderar as questões políticas que estão envolvidas, né? As questões sociais. No caso, por exemplo, vai haver necessidade de remoção de população, de desapropriação, né? Porque isso envolve não só um custo, digamos, financeiro relacionado à obra, né? De remover, mas um impacto social. Isso tem um custo social muito grande, né? Tem a questão de infraestrutura, né? O que existe ali? Eu vou descanalizar, mas o que tem ao redor ou o que tem em cima do córrego, do rio, né? É uma avenida? O que é? Que tipo de impacto que isso vai causar? Será que esse impacto que vai ser gerado vai compensar os outros custos e impactos que virão? Exato. Então, até na minha tese, a ideia foi justamente essa. É uma proposta de metodologia para dar suporte à decisão. Então, como que eu vou selecionar uma alternativa? Quais critérios que eu vou considerar? Então, foram propostos 3 índices. Um, que é o objetivo, o outro é o impacto e o terceiro são os custos. Então, para as alternativas que são estudadas, né, em cada caso, você tem níveis diferentes de atendimento de cada um desses índices. E depois, cabe ao decisor final avaliar o que ali é mais importante, né? Você vai ver onde as alternativas mais se aproximam ou se afastam em relação a cada índice, mas o decisor vai dizer, não, para mim, eu tenho uma verba limitada, então o menor custo é o mais importante, mesmo que isso cause um impacto maior. Ao contrário, ele pode dizer, não, para mim eu tenho que atender 100% o objetivo, independente do custo e do impacto, né? Então isso vai variar muito. Na sua pesquisa você fez um estudo sobre os córregos de pequeno porte, né? E como que a gente poderia estender isso aos córregos de maior porte, por exemplo, ligados a áreas com uma concentração urbana maior, por exemplo, talvez no centro de Belo Horizonte, se isso seria possível? Eu digo que na teoria tudo é possível, né? Se você for trabalhar só em cima do papel, né? Tudo pode, né? A imaginação não tem limites. Agora, voltando àquele caso, né, de Seul, lá é de grande porte, né? E, como eu comentei, eu não sei os objetivos principais que nortearam essa intervenção, então isso vai depender muito de cada caso, né? O que está por detrás e o que existe, né? Qual que é a situação urbana, o que tem de infraestrutura, o que tem de ocupação, né? E pesar todos esses impactos. E é muito importante nesses casos todos, né? Mesmo nos rios e nos córregos de pequeno porte, o envolvimento da população, né? O que a população que está ali quer, o que ela pensa a esse respeito, porque ela vai ser usuária, né, do local. Eu pensei, por exemplo, no caso de uma área mais central de Belo Horizonte, exatamente porque a gente anda vivendo um processo de revitalização de algumas áreas, né, centrais, porém, talvez dando principalmente lugar aos carros, a passagem de ônibus e tudo, e a população que passa por esses locais e necessita desse local como lugar de passagem, de encontro e tudo, talvez não esteja sendo, dentro desse processo, tão evidenciada, né, as necessidades das populações. Aí, talvez poderia ser possível aliar, né, essas vantagens econômicas, uma também vantagem social da população. Né? Talvez por isso que seria legal essa intervenção mais direta, né? Dessa população. E a outra questão, né, você mencionou, Belo Horizonte está em cima de uma quantidade enorme de córregos, né? Exatamente. E
às vezes a gente tem muitos deles que a gente nem chegou a conhecer, né? Porque a gente já nasceu e já estava tudo fechado, né? Então, uma questão importante também é da circulação viária, né? Qual que é o tipo de infraestrutura viária que existe ali, como você mencionou, né? A gente está, às vezes, perdendo espaço, né? Para ampliar vias e tudo mais. Então, essas soluções, né, essas propostas também têm que estar casadas, né, com essa questão da infraestrutura, porque você simplesmente não vai destruir uma via sem dar uma solução para aquilo, né? Então, uma proposta de descanalização nesse sentido numa área muito adensada já vai causar impacto em outro setor, né, em outras questões que têm que ser consideradas. Agora, que é possível, eu acho que é possível, né? Existe tecnologia, existe solução, agora muitas vezes o custo realmente é inviável, né? De se fazer uma proposta dessa. Então, o ideal, por exemplo, no trabalho que eu desenvolvi, né, o estudo de caso que eu fiz aqui na UFMG, eu tentei trabalhar com trechos onde era factível propor a abertura, né? Por exemplo, lá o córrego passa ali no estacionamento da escola de engenharia. Eu não propus abrir ali. Como que eu vou fazer? Né? A gente já tem problema de vaga de estacionamento e eu não posso, né, propor essa priorização, sendo que existem outras demandas dentro da universidade, né? Então, numa área onde ainda não está ocupada, como num trecho que passa ali debaixo de um bloco da escola de engenharia, que é uma área jardinada, ali é possível, por que não? Né? Eu não vou estar causando maiores impactos na área de entorno, porque a área não é ocupada, né? Então, eu acho que a ideia é tentar priorizar essas áreas onde, né, o entorno urbano ainda permite esse tipo de situação. E tratando principalmente também da questão que as entrevistas vão ser destinadas a alunos da escola fundamental e do ensino médio, de escolas públicas aqui de Belo Horizonte, é importante a gente pensar de que forma, né, essa gestão, esse estudo da gestão dos recursos hídricos, né, uma boa gestão, inclusive, dos recursos hídricos, poderia ser vivenciado, tratado com os alunos, né, nas escolas. E de que forma que você acha que isso poderia ser tratado, assim? Eu acho que é importante as pessoas e as crianças, né, desde pequenas, já tomarem conhecimento da importância da água no nosso dia a dia, né? De onde que a água vem? A água não vem da torneira, né? A água vem de uma outra fonte, né? Onde é que está essa fonte de abastecimento? Né? Ela está ficando cada dia mais distante das cidades, né? Por conta aí de problemas de poluição, por exemplo. Então, como que a gente, no nosso dia a dia, pode ajudar, né, a minimizar esses impactos sobre as águas, né? Não vamos lançar lixo, né? Vamos cuidar, vamos nos apropriar desses espaços, vamos minimizar o consumo de água, né? Vamos reduzir assim até onde, né, for possível, e pensar que a água ela está presente aí no dia a dia de todas as pessoas de diversas maneiras, né? Dentro de casa, nas atividades econômicas e, enfim, né? Acho que é uma gama muito ampla aí de atividades. Então, acho que é importante as pessoas entenderem os benefícios que estão associados com ela, né? Então, a fruta que você come, né? A água que você usa para lavar sua roupa, essas coisinhas assim, acho que as crianças já conseguem ter uma percepção, mais ampla, né? E sabe a importância do cuidado, né? Relacionado também com a questão da fauna.
né? Que se a gente tomar água poluída não tem peixe, né? Não tem, né? Não dá para brincar, né? Coisas desse tipo. Então esse ressaltar mesmo esse cuidado, por que a gente precisa dela e quais os benefícios que a gente ganha, né? Tendo todo esse zelo. Bom, e este ano a ONU considerou o Ano Internacional da Cooperação pela Água no Planeta, né? E você acha que a boa gestão dos recursos hídricos seria uma possibilidade de assegurarmos um desenvolvimento social e econômico e ambiental mais sustentável? Disse mais sustentável porque totalmente sustentável, isso é um pouco questionável, né? Só que talvez mais sustentável, assim. Sim, não, acredito sim. Eu acho que a água ela está inserida, né, no âmbito de todas essas questões, né? Uma boa gestão da água, ela implica, né, numa boa qualidade ambiental, que implica em boas condições de saúde, né, que implica em água de boa qualidade para o desenvolvimento das atividades, né, para o crescimento econômico. E aí é uma corrente. Né, boa nesse sentido, ao passo que, né, se você tem uma má gestão dos recursos, né, um mau cuidado com as águas, aí a gente tem problema de esgotamento sanitário, né, muito problema de saúde associado, custos elevados para tratamento, né, a gente já não pode ter mais esse contato para o lazer e outras questões. Então é fundamental, né, essa boa gestão, porque impacta, no final das contas, em boa qualidade de vida. E a água está sendo ponto de discussões, igual mesmo você disse na entrevista que você deu ao Boletim do FMG, né? Em abril de 2013, talvez exatamente porque já se sente uma demanda em pensar melhor nessa gestão da água, né? Sim, sim, eu acho que essa questão ambiental aí desponta com várias vertentes, né? Então um tema que internacionalmente é muito abordado também é a questão da restauração. Então eles já estão lá na frente, né? Pensando num tratamento aí mais ambientalista mesmo, sabe? E a gente está aqui caminhando. Eu acho que só de haver a discussão já é um grande começo, né? Que os avanços vêm daí. A partir das discussões. Isso. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada.